muito assunto, nós temos que explorar a Ivone, que não é sempre que a gente pode contar com ela aqui, né? Bom. Eu gostaria, Ivone, que você dissesse o que você pensa a respeito a uma formatação muito pluriforme, nós diríamos, de família, né? Antigamente diziam que a família é a família tipo, né? 70% das famílias aqui no Brasil, há 5 décadas atrás, era pai que trabalha fora, mãe trabalhando dentro de casa, um casal de filhos. Hoje isso não é equivalente a 14%. Então nós temos inúmeras outras formas. Talvez aquela que mais tenha se mostrado como assunto é a questão do casamento homossexual, das parelhas homossexuais, né? Que hoje se casam. E há esses dias um receio de que haja um retrocesso, de que haja uma impossibilidade. Você enxerga, primeiro, o que você acha do casamento homoafetivo e depois se você vê essa ameaça. Muito interessante, adoro essas questões pelo seguinte, um dos livros, o último que eu escrevi, e que eu levei 5 anos para escrever, não precisava levar tanto tempo, mas eu vou explicar rapidamente o porquê, é o livro Direito LGBTI, Perguntas e Respostas. Os outros livros, então, já que eu comentei, os outros são Família, Perguntas e Respostas e Herança, Perguntas e Respostas. Para vocês lerem. Por que eu levei 5 anos para escrever esse último livro? Porque eu me lembro que eu recebia no meu escritório casais homoafetivos, homens, mulheres, e havia uma dificuldade muito grande, nada que pudesse contemplar a possibilidade deles terem alguma coisa. Será que nós podemos ter uma união estável ou uma sociedade de fato? E o que vai acontecer? Eles perguntavam. Se um de nós acabar falecendo, as famílias não gostavam. A gente tem havia sempre uma série de questões. E quando comecei a escrever, eu me preocupei com essas questões para tentar mostrar para esses casais ou essas pessoas quais seriam as dificuldades, o que eles poderiam fazer e daí por diante. Corre que, em 2011, 5 de maio de 2011, o STF decide que casais do mesmo sexo teriam a sua união confirmada, poderiam estar juntos. Ou melhor, tudo aquilo que eu havia escrito 2 anos antes, eu tive que jogar fora, porque mudou tudo. Então, essa mudança foi bastante importante. O que nós podemos dizer? Muita gente me perguntava, mas Ivone, por que você vai escrever um livro sobre direito LGBT? E a primeira entrevista que eu dei, assim que eu publiquei esse livro, que foi em 2016, a primeira pergunta, eu me lembro, na TV Cultura, na Cultura Debate, alguém pergunta do público, mas por que a senhora escreveu um livro? A senhora não é gay? A senhora não é homossexual? Eu falei, bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou uma estudiosa, não tanto quanto o doutor Nalini, mas eu tento fazer o que eu posso. Eu sou uma estudiosa, eu sou uma jurista, alguém que se preocupa, se interessa. Existem questões desta área que não estão sanadas. Talvez a gente ainda não consiga sanar, mas nós precisamos dar respostas. Como o STF deu uma resposta, e 2 anos depois o CNJ também dá uma mostra de que entendeu a problemática de casais homoafetivos que estavam numa união estável, mas eles queriam se casar. E para o casamento, todos eram obrigados a ingressar no judiciário e pedir uma resguarda do judiciário. O CNJ vem e diz, não, a partir de agora não precisa pedir mais nada. Basta, não vai existir um cartório de pessoas naturais que não possa, evite, não queira fazer um casamento. Se recuse, né? Evidentemente, o Estado, ele precisa prever uma série de questões, ele precisa dar garantia para as pessoas
essa garantia que vem do legislativo, que passa pelo judiciário, ela é importantíssima, as pessoas precisam ter segurança. Essas famílias que hoje, inclusive, eu até escrevi uma vez um artigo chamado As Famílias Mosaico, porque hoje você tem casamentos, separações, uniões, até existe uma celeuma muito grande em relação a uniões de 3 pessoas. Sim, era a próxima questão. E também, Ivone, seria interessante você abordar a questão de uma filiação que hoje também fugiu daquele nosso quadradinho, né, da Sim. nossa caixinha. Conheço pessoas, por exemplo, 2 mulheres que estão vivendo juntas, embora sem casamento. Uma cedeu o óvulo, a outra o útero, com um esperma adquirido de uma clínica com escolha da altura, da cor dos olhos e de tudo aquilo que hoje a ciência e a tecnologia nos permitem, exato, né? Exato. E isso está sendo praticado, está sendo vivenciado. O direito não pode deixar de correr atrás, ele talvez devesse se antecipar. Eu sei que é um tema que pode causar urticária em algumas pessoas, mas a humanidade, ela é variada, nós somos todos irrepetíveis, né, Ivone? Exatamente. Há muitas pessoas... Excelente colocação, irrepetíveis. Nós somos todos indivíduos únicos, né? Nem o gêmeo univitelino é igual ao seu irmão saindo do mesmo óvulo. Então, é importante que haja juristas assim, com a sua abertura, com a sua compreensão. O direito não tem que ser uma ferramenta de tornar as pessoas mais felizes. Exatamente. Não de afligir. Não de afligir, exatamente. E você faz isso. A evolução faz com que a gente realmente comece a abrir um pouco mais os olhos. As pessoas param de interpretar aquilo como uma coisa ruim, desagradável ou estranha. Então, a evolução muitas vezes tem que servir para isso. Quando o STF definiu que casais do mesmo sexo poderiam estar juntos e teriam seus direitos garantidos, eu me recordo que muitos dos ministros, na ocasião, eles se manifestaram dizendo que agora, a partir de agora, o legislativo deveria entender e finalmente legislar sobre o assunto. Mas o judiciário não deixou brechas para que o legislativo se oponha a essa questão. Então, isso é muito importante, porque essa não brecha, no sentido de, hoje, a depender das bancadas que o legislativo tenha, se elas se opuserem, elas não vão conseguir estabelecer um corte. Não, e é esse o princípio da vedação do retrocesso, né? A Constituição do Brasil de 1988, toda principiológica, toda dirigente, Exato. Um dos princípios mais debatidos, e isso aconteceu em relação ao Código Florestal, que praticamente foi revogado, é a proibição do retrocesso, ou vedação de retrocesso. Depois que um direito, um benefício é incluído no patrimônio jurídico de qualquer pessoa, isso não pode ser mais retirado. Né? Por enquanto, isso está prevalecendo. Agora, você acha, Ivone, nós estamos aqui falando mais com aquele pessoal que está trabalhando no registro de imóveis, garantindo a propriedade, Sim. que é um dos direitos fundamentais mais relevantes. Né? Com certeza. A pessoa, quando ela tem uma galinha, ela já começa a pensar nos ovos, ela já pensa num... Isso é natural, é bom porque desenvolve a iniciativa, aquilo que a ética protestante tão bem leva a sério, mais do que a nossa tradição católica. E eu falo com isenção porque sou bem católico, fanático mesmo. Mas você vê, então, essas pessoas que estão nos assistindo, Sim. Amanhã eles vão ser obrigados, talvez, a colocar como titular dominial de um imóvel, sim, uma família de 4 pessoas, de 3 pessoas,
Você acha que isso vai acontecer? Eu diria que já está acontecendo. E eles não vão poder se chocar. Não vão se chocar. É. Nós sabemos que já existe, obviamente, existe o pessoal contra e a favor de uniões com mais de duas pessoas. Aquilo que chamam de trissal, ou triamor, ou não sei mais o que, já é quadri, enfim. Evidentemente, existe uma dificuldade muito grande. A sociedade ela tem dificuldade de entender, de aceitar esse tipo de comunhão de pessoas. Acontece que, não necessariamente, essas pessoas precisam fazer um documento onde digam que elas estão juntas. Elas simplesmente estão juntas e se vier a acontecer alguma coisa, elas ingressarão no judiciário e irão exigir os seus direitos. O judiciário vai ter que tomar conta disso. Agora, os cartórios, os registros de imóveis, que, obviamente, eles precisam observar, e muitas das vezes, quando você vai fazer uma escritura, quando você vai registrar, os registradores têm preocupação com aquilo que eles estão enxergando numa escritura e, muitas vezes, não concordando. Eu imagino alguém que, um trissal, compra um imóvel, eles podem dizer simplesmente, eles não precisam declinar se estão juntos, o que eles estão fazendo na vida. Eles vão informar que são compradores, cada um vai ter uma parte. Agora, imagino o contrário, Então. Ninguém fala nada. Alguém vai, registra e depois há um falecimento e os outros dois que estavam juntos dizem, não, mas esse imóvel é nosso. Isso pode dar um nó, porque o direito, como ele é ensinado, Ivone, Sim. é a mais conservadora, Sim. a mais arcaica das ciências. Das ciências, Na com ciência certeza. jurídica, agora vejam a revolução que o mundo está trazendo e nós não podemos naufragar, nós temos de oferecer respostas. Então, eu sei que as minhas convicções como católico, ou as convicções de outro que seja evangélico, ou a concepção judaica, ou a concepção do ateu, do agnóstico, só que o direito é uma ferramenta laica e Exatamente. ele tem de dar respostas. Ele tem que dar respostas. E como ela tem que dar respostas, mas quem maneja são pessoas de carne e osso que têm suas convicções, eu entendo que é bastante difícil. Sempre haverá celeuma. Essa questão, por exemplo, que nós enfrentamos agora, de pessoas do mesmo sexo que querem ter filhos, e duas mães, por exemplo, querem estar na certidão de nascimento dessa criança e nós sabemos que existem cartórios que não aceitam isso. O cartório rejeita. Não pode ser. Isso nós não aceitamos. Aí tem que suscitar uma dúvida e o juiz é que vai decidir. É que vai decidir. Mas uma última questão, Ivone. Nós estamos falando aí da doação de esperma, da doação para que essa possibilidade de fecundação in vitro, não é, seja feita sem a participação natural aí do pai. E há um pretenso direito ao anonimato do doador. Sim. Quando essa criança for adulta, ela não tem direito à sua identidade, a saber quem é o seu pai? Isso é realmente uma coisa... Isso tem a ver com a ética. É muito complicado. Só que o que nós já sabemos é que o próprio Conselho Federal de Medicina, ele também se manifestou em relação a essa possibilidade de alguém que tenha... Enfim, essa criança que nasceu, cujo esperma, ou cujo óvulo foi doado, por que ela não teria direito em saber qual é a sua ascendência, Por que não? Sua origem, né? Eu quero saber quem é meu avô. Né? Exatamente. Evidentemente, quem fez a doação não quer, ele não está preocupado com isso. Acontece que você não pode... não permitir o direito a alguém de procurar a sua origem. Você não pode impedir.
Ou seja, Você nós não pode vamos impedir. ter muito Muito, conflito muito, judiciário pela frente, não é? muito conflito. Agora, eu queria agradecer muito a doutora Ivone Zegger, que veio aqui partilhar a sua experiência, a sua abertura de mente, seu dinamismo, o seu direito à frente do tempo conosco, nessa área tão sensível que é da família contemporânea e dos desafios que aí vêm. Ivone, muito obrigado, viu? Naline, eu agradeço. Eu até quero só fazer uma complementação. Como realmente nós temos muitos assuntos, e eu até acredito que existam assuntos que até os próprios registradores, cartórios, têm muito interesse, existem muitos temas muito importantes. Hoje nós abordamos uma pequena parte deles, mas eu quero novamente me colocar à disposição, mesmo porque essa possibilidade de que vocês possam irradiar essas informações para um público seleto, mas esse público seleto ele é amplificado, as redes sociais estão aí para dizer, a coisa mais importante na vida de um cidadão é ele poder ter conhecimento. Com conhecimento, você vai longe. Existem muitos temas na nossa área, no direito de família e direito sucessório, e eu voltarei, quero voltar a qualquer momento para poder continuar discutindo todos os assuntos. Olha a promessa, pobre cobra, viu, Ivone? Então nós vamos cobrar a volta da doutora Ivone aqui. Ótimo. E vamos fazer uma pauta, não é? Isso. Vamos pedir para você mandar suas dúvidas, porque dúvida é o que existe na cabeça de quem pensa, né? Quem fala com certeza, absolutamente, quase sempre está sendo temerário, não é assim, né? Nós precisamos meditar, estudar. Então mande as suas dúvidas e nós prometemos trazer aqui outra vez a doutora Ivone. Vocês adoraram, né? Quem não adora, Ivone? Muito obrigado. Muito obrigada.